Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos para você. E o Santos perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer análise de Fluminense 1, Santos 0. Paulo Turra não consegue engrenar com esse time do Santos. Muito fraco o desempenho de alguns jogadores e Paulo Turra teve uma semana para treinar, teve uma semana para trabalhar, teve uma semana para tentar fazer com que o Santos produza melhor, mas isso não aconteceu. Aliás, foi um jogo bem truncado, foi um jogo em que nem Santos nem Fluminense conseguiu produzir algo que possa mostrar um jogo de futebol interessante de se ver. O Santos menos ainda, o Fluminense ainda teve um pouco mais de intensidade, mas o Santos não consegue jogar bom futebol. Paulo Turra está pressionado, não se sabe se ele cai ou não. A verdade é que o aproveitamento de Paulo Turra nesse Santos é muito fraco. É um aproveitamento de 27%. Olha só, o Santos com Paulo Turra tem 2 empates, 3 derrotas e 1 vitória apenas. É muito pouco. O Santos precisa fazer mais. O Santos pode inclusive entrar para a zona de rebaixamento nesta rodada. Tem que secar o Goiás, que joga contra o Grêmio, tem que secar o Bahia, que joga contra o São Paulo, e tem que secar o Coritiba, que joga contra o Botafogo. Porque senão, dependendo dos resultados desses 3 jogos, o Santos pode adentrar o Z4. Santos caminhando a passos largos para entrar para a zona da degola. Santos pouco agrediu, né? Santos pouco atacou e mais uma derrota, desta vez para o Fluminense por 1-0 no Rio de Janeiro. Não se vê evolução no trabalho do técnico Paulo Turra, que para mim faz um trabalho pior do que o seu antecessor, o Odair Hellmann. Turra teve uma semana para preparar a equipe e não consegue fazer o time jogar. Tem a parte física também, tem que se colocar isso. O Santos parece que se cansa no segundo tempo e não consegue produzir mais nada. Santos precisa de um homem de meio de campo, precisa de jogadores para o ataque, porque com esses jogadores que estão aí, o Santos não vai fazer muita diferença nos próximos jogos. E todo torcedor, acredito eu, pelo menos eu penso assim, Soteldo está fazendo falta nesse time. Soteldo, que é uma qualidade técnica melhor do que alguns jogadores que estão aí, não pode ficar de fora por causa de brigas, de briguinhas, seja lá o que for. Tem que rever a situação do Soteldo, porque já não tem tanta qualidade no meio de campo e ainda fica com esse mimimi com o Soteldo, aí fica complicado. Eu sou a favor de que tenha que ter uma conversa com esse jogador, tenta aparar as arestas para que o Soteldo possa fazer esse time do Santos jogar. Considerando que o Fluminense teve 5 desfalques, ou seja, entrou com um time alternativo, no segundo tempo, entrar em campo, o Diniz fez algumas substituições, colocou alguns titulares, e aí sim que o Fluminense melhora, e foi aí que o Santos não teve mais perna e não teve também técnica para tentar empatar ou quem sabe até virar o jogo. A grande verdade é que o Santos não tem elenco, precisa de jogadores para o setor de criação. Lucas Lima não fez um bom jogo e falta banco de qualidade para o técnico tentar virar a situação quando precisa, principalmente foi o que se viu no segundo tempo. Um jogador que se salvou nesse Santos, aliás eu diria 2 jogadores que se salvaram nesse Santos, foi o goleiro João Paulo, que defendeu o pênalti, porque senão o prejuízo teria sido maior, né? E não teve culpa nos gols que tomou. E o Marcos Leonardo, que lutou muito, lutou sozinho contra toda a defesa do Fluminense, foi o que mais incomodou, apesar de não ter tido grandes oportunidades também. Luan Dias, decepcionante, desperdiçou aí a grande oportunidade quando o jogo ainda estava
empatado, né? João Lucas muito mal, né? Muitos erros aí, cometeu pênalti inclusive, defendido pelo João Paulo. Depois entrou o Inocêncio no seu lugar, mas também o Inocêncio não foi bem. Camacho muito abaixo. Lucas Lima, que o Santos precisou do Lucas Lima hoje, também pouco ajudou na criação. Mendonça, mais uma partida abaixo do Mendonça, pouco ajudou ofensivamente. E Lucas Braga, pouco participativo, não vi ele tocar na bola, praticamente não tocou na bola, tá? Tanto o Santos como o Fluminense pouco produziram nessa partida ruim de se ver, um jogo ali truncado, nervoso. Na verdade, tanto o Santos como o Fluminense com muitas dificuldades para criar. Fluminense teve um pouco mais de vontade, um pouco mais de intensidade. E depois que entraram os titulares no segundo tempo, alguns titulares, melhorou o desempenho do Fluminense. Poderia, inclusive, depois de aberto o placar aí com Cano, num gol aí de um lance oportunista, né? Poderia ter feito mais para sacramentar esta vitória. Portanto, Santos com Turra não consegue engrenar na competição e vai caminhando lentamente para a zona de rebaixamento. Turra pressionado vai ter aí o jogo na Vila Belmiro para tentar reagir na competição. O jogo próximo sábado contra o Atlético Paranaense. Terá forças o Santos para enfrentar o Furacão na Vila Belmiro? É a pergunta que fica e precisa urgentemente reagir para que o Santos não caia para a zona de rebaixamento. Foi o que eu vi de Fluminense 1, gol de Cano, Santos 0. Deixe nos comentários a sua opinião, quero saber o que você acha desse time do Santos, quero saber o que você acha do técnico Paulo Turra. Coloque nos comentários, deixa o joinha se você gostou do vídeo, te inscreve no canal, meu amigo, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.